Bem, gente, no programa de hoje, o nosso programa de estreia, nós contamos com os empresários da Cervejaria Portunhão, que é a produtora do chopp da cerveja Estábulos. E é um case de sucesso em tão pouco tempo. Eu vou conversar hoje, então, com o Marcelo Veivanco e com o seu primo Guari Veivanco Filho. Gente, me diga uma coisa. Quando é que vocês tiveram a ideia de criar a cervejaria aqui em Portunhão, a cervejaria Portunhão, que trouxe aí esse produto que hoje é um produto que cada vez mais se destaca dentro do mercado regional, que é a Estábulos. Bom, a cervejaria, a gente começou a produzir, começou a trabalhar em 2016. Começou a produzir cerveja em casa. A história é mais antiga que isso, mas o projeto foi mais antigo que isso, mas a ideia, o colocado em prática para produzir foi em 2016. Foi quando as condições que a gente precisava aconteceram para a gente poder produzir. Fomos atrás de equipamentos caseiros e fomos aprendendo a trabalhar. Mas vocês, consumidores da cerveja sempre. Isso, Desde, sempre. desde sempre. Eu, um pouco mais novo que o Marcelo, quando comecei a consumir por influência do Marcelo, né? Não é à toa que acabou virando meu sócio na empresa, ou eu virando sócio dele, tanto Ele faz, foi né? o culpado, então, é. Ele é um dos culpados. Sempre incentivando a tomar uma cerveja, mas não assim, tomar cerveja por tomar cerveja. Tomar cerveja diferentes, provar estilos diferentes. Normalmente, na época que a gente começou isso, não era tão comum a cerveja artesanal, né? As marcas no mercado, você não encontrava com tanta facilidade a variedade de marcas. Então, o Marcelo sempre que fazia uma viagem, ia buscar alguma coisa para a loja dele, acabava trazendo alguma novidade pra gente e a gente provava, fazia um encontro para isso. Vocês falando, né? o meu cérebro começou a voltar ao passado. Eu lembro minha tia, a minha avó, minha mãe faziam aquelas cervejas caseiras, aqueles. Você também deve ter sido influenciado pela família de vocês nesse sentido. Mas a partir assim, concretamente, ok, vamos produzir a nossa própria cerveja. Tá. Quando nós decidimos produzir cerveja para nós, um objetivo que a gente tinha era assim: se der certo, se funcionar, vamos abrir uma empresa. Vamos pôr esse trabalho em prática mesmo e vamos abrir uma empresa e vamos produzir cerveja em escala industrial, não mais como caseiro. Levou um tempo até a gente chegar nesse nível, mas foi relativamente rápido. E no final do primeiro ano, nós já estávamos encaminhando o projeto de abertura da fábrica. Então foi uma coisa rápida. Foram 6 meses entre eu começar a produzir e as primeiras receitas saírem redondas como a gente queria. Quando isso aconteceu, a gente começou a distribuir essas cervejas para alguns amigos que já entendiam um pouco mais de cerveja, e o parecer foi muito positivo, o que levou a gente a já crescer a ideia. Vamos montar mesmo a empresa? E daí em diante foi trabalho. Procurar equipamento, ver se o orçamento que a gente tinha dava pé para poder produzir, montar a planta cervejeira. Que você vai montar uma planta e você acha, não, vai ser fácil, vai ser tranquilo, o custo é baixo. E vocês tiveram apoio dos familiares? Você, por ser mais jovem, teve apoio do pai e da mãe ou teve uma certa restrição nesse sentido? Então, antes de eu me formar no ensino médio, eu estava buscando o que fazer, o que eu iria fazer, e eu sempre tinha claro na minha mente que eu queria ficar aqui nas cidades. Eu não tinha objetivo de ir para fora. Por ser apegado à família, ter uma família relativamente próxima, né? Sem muitas intrigas, enfim, é uma família boa de se conviver, eu sempre tive vontade de permanecer aqui. Família unida. Isso. E aí, quando eu fui procurar o que fazer, acabei buscando um curso de gastronomia, aí fui para fora para fazer o curso e retornar, para terminar o curso e retornar. Terminou. E buscar alguma coisa, empreender alguma coisa aqui. Esse sempre ficou claro para mim que para mim permanecer aqui eu teria que criar alguma coisa, fazer alguma coisa. A cervejaria acabou surgindo como ideia no tempo que eu estava lá, antes de eu retornar para... Você estava estudando aonde? Eu estava estudando em Balneário Camboriú. Estudando em Balneário. E aí, você tinha quantos anos quando começou esse processo desse projeto de vocês? Tava com 17. Tava com 17. Era de menor. Era de menor ainda. Aí,
E aí, quando surgiu a ideia de implantar a cervejaria, você me perguntou se em casa eu tive apoio porque eu já tinha como objetivo empreender. Então, eles sabiam que eu ia construir um negócio. Indiferente de ser a cervejaria, ia ser um restaurante, não importava o que fosse, eu ia fazer isso, né? A buscar o empreendedorismo. Isso mesmo. Marcelo, bom, vocês têm mais um sócio, não tem? Sim. O tripé, o terceiro pé desse tripé é o meu cunhado, é o Fábio. Ele foi sempre também, foi peça fundamental nessa criação. Com a empolgação dele, com a vontade que ele tem de empreender, ele é um empreendedor nato. Eu acredito que mais do que eu e o Ari. Vocês juntos. Eu brinco que nós brincamos que nós três, cada um tem uma função, cada um tem uma característica, né? E ele é a vontade. A dele é a vontade de fazer acontecer. Né? Então, quando a ideia começou a tomar força, ele de primeira, vamos fazer. E essa sociedade é desde o início, os três? Sim. A ideia surgiu numa mesa tomando cerveja. Então, os três juntos. Né? Foi uma fase que... Então, isso quer dizer que a cerveja sempre fez parte da vida de vocês? Sim. Foi uma fase que o Ari se aproximou mais, né? E ele já estava ali, já beirando os 18, já chegando nos 18, e começou a ficar mais próximo de nós. Eu e meu cunhado já tínhamos uma convivência maior por causa do tempo já da convivência familiar, não tinha como. O Ari estava chegando e desde o começo foram os três que tiveram a ideia. O nome da cervejaria surgiu antes do Ari entrar no nosso convívio mais próximo, assim, já se tornando adulto, já... Né? Mas isso já estava concretizado a ideia da fábrica? Não. O nome surgiu com uma outra ideia. Né? E qual foi essa ideia? A história do nome Estábulos, né? Ele não vinha necessariamente ligado à cerveja. Ele vinha com uma ideia de bar. O que aconteceu? A minha sogra, ali onde é a cervejaria, ela é a residência da minha sogra, a chácara deles, né? A fazenda deles. E ela produzia leite, ela tirava leite, ela trabalhava com leiteria. E ela tinha uma pequena estrevaria, e nessa estrevaria ela resolveu parar de produzir leite. Falou, não quero mais, estou cansada, não vou mais trabalhar com leite. E nesse meio tempo o lugar ficou vazio, né, e ela não tinha a perspectiva de voltar a trabalhar. E eu e meus dois cunhados, eu tinha mais um cunhado, o Otávio, e nós três também, mesma situação do início da cervejaria. Num domingo à tarde, tomando uma cerveja, né, fomos dar uma olhadinha e já estavam meio alegres. E a gente viu a estrevaria lá vazia, sem um plano de uso. E a gente olhou assim, isso aqui ia ficar legal, acho que montar um barzinho pra gente. Não um barzinho pensando em abrir para trabalhar. Um bar pra gente ter no domingo, pra gente ir lá, jogar um espaço de lazer. Isso. E esse bar, a gente já tinha criado milhões de ideias, um bar meio temático, por ser uma estrevaria, né? E daí começamos assim, mas qual o nome vai ter esse bar? A gente bebendo, já começando a pensar no nome de um bar que nem existia como bar mesmo, né? E daí mas estrevaria, estrevaria é meio estranho. Qual que poderia ser? Podia ser estábulo, né? Sinônimo de estrevaria, bem certo. Mas se ia ser estábulos, vamos americanizar esse negócio aí, vamos por estábulos, né? Tira o E, põe o apóstrofo S no final e vira estábulos. E a partir daí? E aí tinha um nome. A gente não tinha nada, mas tinha um nome. Passou-se disso mais ou menos uns 8 anos até chegar na fase que o Ari ficou mais presente na nossa convivência e começou a ideia de produzir cerveja. Então, quase uma década. Quase uma década entre um nome e esse nome ser usado para alguma coisa. Quando a gente resolveu produzir uma cerveja, resolveu trabalhar, já tinha nome. Já temos um nome, é esse. Então... Interessante, né? Parte de uma ideia, sonha-se, e depois tem todo um projeto de concretização, de tornar isso uma realidade. Para você, Ari, foi esse início desse projeto de vocês, foi difícil, exigiu muita dedicação? Era isso que você queria quando você sai da universidade? A ideia, como eu falei, sempre foi empreender. Eu sempre tive claro na minha mente que não seria fácil, não seria com pouco trabalho,
que eu ia ter uma empresa que alcançasse um certo sucesso, né? A gente já pode até falar assim já da empresa que, pelas perspectivas, a ideia de crescimento que a gente tinha, a gente já está muito à frente do que a gente esperava nesse curto período de existência da empresa. Qual é a duração que vocês têm, que vocês estão no mercado? De empresa constituída há 3 anos. 3 anos que a Mas gente teve a liberação. Mas o produto nasceu antes. 2 anos antes. 2 anos antes começamos a produzir cerveja. 1 ano até montar a fábrica. Daí mais 1 ano até a liberação. Passaram por um período experimental, então, de análise. Eu acho legal falar que a vontade de empreender e montar a cervejaria, desde que a gente teve a ideia de vamos fazer cerveja para consumirmos, já existia. Mas aí, uns 3 para 4 meses, eu acho, que mais ou menos que a gente tinha começado, a gente começou de deixar a cerveja bem redondinha, como o Marcelo falou, e aí começamos de oferecer para amigos, colegas, até o nosso sócio, o Fábio, trabalhava na Polícia Militar no tempo, levou para os amigos dele, e aí aconteceu uma coisa que a gente foi obrigado a pôr nossa ideia em prática, antes até do que a gente esperava. Se sentiram uma resposta positiva de quem provava o produto de vocês? É um pouco mais a fundo. Não sobrava cerveja pra gente tomar. A gente vendia tudo que a gente produzia, era vendido e não sobrava nada. Aí chegava no final do mês, estávamos produzindo 3 vezes por mês. Então, isso para caseiro, a nossa produção, cada produção era 60 litros. Mas nós estávamos produzindo 180 litros por mês e não sobrava pra gente tomar. E esse resultado acaba sendo uma surpresa para vocês? Tanto que chegou no ponto, ou nós abríamos uma fábrica e produzimos para vender de verdade, ou nós paramos de vender. Não tinha outra opção senão uma dessas duas. E daí, como deu certo a ideia, acabamos abrindo a empresa mesmo. Mas isso foi em que ano? 16 para 17. É interessante porque a cerveja artesanal ela ganha um fôlego, ela tem uma nova realidade no final dos anos 90, né? Então, é algo recente, podemos dizer isso, para esse interesse de a cada dia que passa surgindo marcas novas, com derivados, com sabores diferentes. Isso é constante agora, essa explosão da cerveja artesanal no país, não é? Se nós formos pôr em conta que a primeira microcervejaria surgiu em 1995... Exatamente. Se a gente for pensar que em 2000 existiam apenas 40 cervejarias no Brasil, isso contando as grandes cervejarias, e se você for ver que mesmo a região de Blumenau começou a ter cervejarias de 2002 em diante, que é uma região hoje considerada a capital da cerveja artesanal, se você for pensar... Eu acho que influenciado também pela Oktoberfest, sim, né? Sem dúvida. Sim. E outras festas em outros municípios, né? Sim, e se você for considerar que desde lá, e o crescimento ali do começo foi lento, ele foi indo devagarinho. Quando o Ari foi fazer o curso dele, que foi em 2017, existiam aproximadamente 500 cervejarias. Então você tem em 2000 você tem 40 cervejarias. Em 2017, você tem 500. E o principal boom de cervejarias mesmo, o principal crescimento de cervejarias ocorreu de lá para cá. Nós partimos de 500 cervejarias em 2017 para 1.383 cervejarias hoje. Cervejarias com planta de fábrica, não necessariamente marcas, que não são consideradas nessa conta as cervejarias ciganas, que produzem em fábricas terceirizadas, né? Como isso ocorre também com o vinho, né? Sim, o vinho também tem o mesmo caminho, né? Sim. Então, o grande boom foi agora. Eles tinham a perspectiva de um crescimento maior, mas devido à pandemia ou talvez algum um pouco de dificuldade nos últimos anos ali, ele não foi tão grande. Ainda é muito grande, mesmo ano passado, durante a pandemia, teve um crescimento de 14% no número de cervejarias. Mesmo com a pandemia. Mas assim, é claro que, principalmente no século XX, as grandes marcas, as grandes cervejarias, elas dominavam o mercado. Com o surgimento dessas marcas artesanais, como que vocês analisam o comportamento
das grandes marcas em relação a essas que vão surgindo e que vão ganhando o mercado também. As grandes marcas, elas, no começo, quando começou lá em 2002, 2003, elas talvez não acreditassem no potencial da cerveja artesanal. Tanto é que não deram muita bola para essas cervejas que surgiram aí. Mas aí, com o passar aí de 5, 6 anos disso, essas cervejarias que começaram pequenas, que não incomodavam, começaram a crescer e começaram a tomar parte de alguns mercados interessantes das grandes marcas. E as grandes marcas, ei, o que nós vamos fazer agora? Vamos comprar elas. Quando se deram conta, já estavam conquistando outras marcas, estavam conquistando o mercado. Já estavam tomando conta do mercado. E aí as grandes tomaram por um modelo, sei lá, uma ideia, comprar essas marcas maiores, as que estavam realmente incomodando. E isso veio aí até, sei lá, 2014, 2015. Ainda a gente ouvia falar de grandes marcas comprando grandes micro cervejarias, vamos falar por assim, né? Que seriam as cervejas artesanais aí. Agora a gente já vê uma ideia de mercado diferente. Já vê as grandes marcas lançando produtos premium com a própria grande marca no rótulo desses produtos, né? Então eles estão querendo trazer para eles a ideia do artesanal, né? Para tentar se vender e até vender um produto de qualidade com a marca deles, por assim dizer. Qualidade de sabor melhor, vamos dizer assim, né? Bom, vocês entram no mercado, começam a produzir pouco, essa pouca produção tem uma demanda, tem um consumo. Tá. Concretamente, começa a fábrica como? Então, antes de produzir, nós começamos a pensar onde nós vamos agir, em que linha nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar barril, vamos trabalhar garrafa, vamos trabalhar lata. Qual vai ser o nosso objetivo? Vamos dividir. Vamos abrir uma linha de envase para garrafa e vamos trabalhar com barril. Mas, como a nossa produção inicial era pequena, né, nós começamos a ver onde ia sair essa cerveja. E vimos que se nós fôssemos dividir as forças, nós íamos acabar perdendo. Né? Nós tínhamos que apostar em uma linha de mercado. A garrafa é muito interessante, a garrafa, a lata, elas são muito interessantes pela dinâmica que você tem com ela. Você tem uma fácil distribuição, você tem uma logística um pouquinho mais trabalhosa, mas você não depende de quantidades, você vende quanto o teu parceiro quiser trabalhar. O consumo é bom. Sim, mas nós tínhamos uma grande situação aqui na nossa cidade, que era a festa do xixo. E se nós fôssemos para a garrafa, nós estaríamos fora da festa do xixo. Então, como nós tínhamos que escolher uma, se a gente pudesse trabalhar com os dois ao mesmo tempo, com quantidade, nós optaríamos por trabalhar com a garrafa e com o chopp. Mas como nós tínhamos que escolher um e ficar fora da festa do xixo, sendo a cervejaria da cidade, você não está numa festa tão importante para a região, ela sendo a terceira maior festa do estado, a gente não teve dúvida, né? Optamos pelo barril. Perdão. Pessoal, para quem não conhece, nós estamos localizados em Porto União, Santa Catarina, no Planalto Norte de Santa Catarina. E aqui há vários anos, acontece no mês de dezembro, a Festa Nacional do Xixo e do Estanyeg, que é um evento que reúne mais de 50 mil pessoas em 3 dias. Também estamos juntos com a União da Vitória, que fica na parte sul do Paraná. Mas assim, vocês entraram na Festa do Xixo a partir de que ano? Recordam? Nós entramos para valer mesmo no ano de 2018. Que para vocês foi um evento que, de repente, faz um divisor na trajetória da empresa, da produção do produto de vocês, não? Eu acho que a gente tinha ideia do volume da festa e tinha por objetivo, já como o Marcelo falou, a gente de Porto União e não participar da festa ia ficar estranho. Então, a gente já sempre teve como objetivo participar da festa. E a gente tinha uma ideia do que a festa ia consumir, já por estar no mês de dezembro, já ser o melhor mês de venda. Então, a gente sempre... Hoje a gente trabalha com... Ela também já estava num auge, já num patamar grande, né? Ela vem crescendo ano após ano, não é? Sim, sim. E a gente
a gente já tinha ideia do que poderia ser consumido do nosso produto na festa, né? Então, aí, quando a gente entrou, a gente sentiu que realmente é um evento de grande porte e sempre foi muito positivo para a empresa ter esse evento no catálogo de No trabalhos. portfólio do trabalho de Isso vocês. mesmo. E não só isso, né? Todo o nosso trabalho sempre se baseou em cima da festa do Xixo de Steinegger. Por quê? Nós tínhamos que ter um crescimento que fosse pautado pelo consumo do final de ano, né? Uma cervejaria que ela trabalha séria, ela não cresce sem uma certeza que ela vai atender bem o final do ano. Você pode crescer, você pode durante o ano abrir pontos e mais pontos, aumentar a sua venda indiscriminadamente, mas você vai chegar no final do ano, se você tiver com uma produção de 100% e consumo de 100%, você não atende o final do ano. Não consegue atender. Então, se você não atender até o final do ano, você vai deixar teus clientes na mão. Você vai deixar teu ponto parceiro, que está lá todo dia servindo teu chopp, servindo tua cerveja, sem produto. Então, esse era o nosso principal fator assim, de crescimento. Olha, conseguimos crescer até onde sem afetar o nosso parceiro, que vai trabalhar com a gente o ano inteiro, no final do ano. Então, a gente pode abrir tantos clientes, a gente pode aumentar tanto a nossa produção, a gente vai conseguir atingir esse público. Então, chegava ali, às vezes, final de outubro, começo de novembro, as pessoas vinham atrás da gente para abrir um ponto, para abrir uma... eu tenho um restaurante, eu queria trabalhar com vocês. A gente se obrigava a dizer não, que doía para a gente, era um ponto que talvez era um ponto até que a gente queria trabalhar, mas se obrigava a dizer um não para não atender mal essa pessoa no final do ano. Não ia adiantar nada a gente abrir esse ponto, a gente começar a trabalhar com ele e chegar ao final do ano e não poder atender. Então, isso para ter uma ideia de quanto a festa do Xixi era importante para nós. Se nós saímos da festa do Xixi, a gente podia trabalhar o quanto quisesse, né? Nós tínhamos uma sobra de produção daí enorme, comparado com o que a gente produzia normalmente, né? Então, a festa do Xixi para nós sempre foi interessante é que o índice muito de consumo da festa do Xixi é em questão de dias, né? Sim. Isso fazia diferença. Exato, e eu acho que o importante de se relevar é que o nosso produto ele leva do dia da produção até ficar pronto na faixa de 21 dias. É um mínimo, um tempo mínimo ali é 21 dias. Aí se você pegar do dia 7 de dezembro até o dia 25 de dezembro, que é um outro boom de venda, você não tem 21 dias para reproduzir a cerveja. Então, por isso que a gente sempre cuidou muito com essa questão de não abrir um cliente novo, já sabendo da quantidade de consumo que você teria no final do ano, né? Tá, voltando um pouquinho ao passado, vocês começaram a produzir pouco, venderam, o consumo era dos seus próprios amigos, né, do seu círculo de amizade, e o início de vocês irem mesmo para o mercado como produto, foi difícil? Relativamente. Quando a gente teve a liberação, que a gente já fazia algumas coisas particulares, nossa, para já ir começando a divulgar a marca, né, mesmo sem ter ainda a liberação, mas era uma coisa pequena, eram eventinhos pequenos, coisas que nós fazíamos sem muita divulgação. Então, quando liberou, no dia 21, 25 de maio, foi por ali, de 2018, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair vender a marca. Batendo de porta em porta. Isso. A gente já conhecia algumas pessoas, tinha alguns conhecidos nossos que por esses eventos que a gente trabalhava, a gente já tinha trabalhado com donos de alguns restaurantes nesses eventos, né, que já eram apreciadores de cerveja artesanal também. Eu saí, né, até foi uma característica de eu sair, porque como eu já tenho envolvimento com o comércio, com a venda, né, se incumbiu-se a mim sair vender. Eu saí o primeiro dia, eu visitei 5 pessoas, 5 restaurantes. Desses 5, a gente conseguiu fechar 3. Um ficou pensar e um negou. Não queria porque ele não ia mais trabalhar com chopp. Não foi nem pela marca. Ele falou, olha, eu não vou mais trabalhar, o meu negócio não está tão bem, eu não vai adiantar, não vou conseguir cumprir meta de vocês, então eu não vou aceitar. Fechamos os 3. Na semana seguinte, eu ia sair novamente para abrir mais pontos. E daí, durante a semana, alguns restaurantes começaram a vir atrás da gente.
antes da gente retomar essa saída, retomar a abertura. Partindo desses empresários. Isso, começaram a ter uma procura atrás da gente. Alguns restaurantes que estavam iniciando, alguns restaurantes já eram conhecidos no mercado, né, que já estavam colocados no mercado mesmo. E dali em diante, a gente não foi mais atrás de cliente. Né? Agora que a gente começou a ir atrás de cliente de novo. Então, durante esses 2, 3 anos, a gente acabou ficando mal acostumado, a gente brinca, porque os restaurantes, agora com os growlers, alguns pontos de conveniência, mercados vieram atrás da gente para trabalho, né, para trabalhar com a gente. E isso deixou a gente muito contente. A gente ficou muito feliz assim, de ver que o nosso produto ele tinha uma qualidade, a marca era legal e as pessoas queriam trabalhar com a gente. Que não era uma coisa que a gente precisava empurrar, trabalhar, forçar uma venda. E sim, as pessoas virem comprar o nosso produto. Bom, conversando com vocês, assim, eu vejo que, claro, vocês eram apaixonados, amantes da cerveja, tiveram a ideia. Percebo que nos últimos anos, nesses primeiros anos do século XXI, esse boom de marcas novas de cervejas artesanais, mas assim, algumas ficam, outras não permanecem no mercado. O que se deve ser? É a falta de persistência? O produto não é tão bom? O segredo de vocês? O produto é bom, tudo bem, vocês como empresário, mas eu queria perguntar assim, vocês gostam do que vocês fazem com essa empresa, com essa marca de vocês? É paixão acima do sentido empresarial? É paixão, é o grande amor, né? É o objetivo, quando você tem um objetivo de vida e você consegue realizar ele. Então, você trabalha para manter isso ali. É o teu sonho, é o teu objetivo. E o crescimento, quando a empresa cresce, você cresce junto, né? Eu não tenho filho para dizer como é que é a sensação, mas para mim é um filho, né? Que vai crescendo e a gente vai cuidando dele, tomando as devidas atitudes para que ele cresça de maneira correta. Cometendo erros, acertos. Cometendo alguns erros, cometendo acertos, né? E aí... É o mesmo para você também, Marcelo? Aquilo que o Ari falou, ele não tem filho, eu já tenho 3. O Marcelo, o Ari mais um pouquinho e eu começou a chorar ali, os olhos dele... Eu já estou mais calejado, né? Já tenho 3 filhos, 4, 5, se for contar as 2 empresas. Então, mas é bem isso mesmo. Eu já tinha na minha outra empresa, já tinha passado por isso. Minha outra empresa está fazendo 15 anos esse ano. Agora a Estábulos vai estar fez 3, um mês atrás. Você vê as coisas acontecerem. Você vê a empresa, vamos fazer comparações. Você vê a empresa gatinhando. Né? É uma criança, né? Você idealizando a criança, a empresa, ela nascendo, você vê ela gatinhando, você vê ela crescendo, ela dando os seus primeiros passos sozinha, né? As pessoas vindo atrás da empresa para trabalhar. Você vê esse produto, vê pessoas de fora vindo buscar o produto aqui, dizendo, olha, essa cerveja é maravilhosa, eu tomo em outros lugares e não é a mesma coisa, a cerveja de vocês é muito boa. Você vê isso acontecer, né? Traz um orgulho que não tem. A comparação do Ari de um filho não é muito longe disso, não. Bem próximo. Você acha que um dos pontos do sucesso é a persistência também, gente? É isso que vocês fazem no dia a dia com esse projeto da cervejaria? Eu acho que persistência talvez não seja bem a palavra. Pode ser, é importante você persistir naquilo que você está fazendo, mas eu acho que a seriedade, o comprometimento com os clientes, isso vem mais forte do que persistir. Não adianta você ser persistente e ficar cometendo erros em cima de erros com os clientes, né? Então, a gente, desde o começo... Vocês preservam muito isso. A gente buscou, a gente nunca cresceu mais do que poderia atender. Teve muitos clientes que a gente poderia ter hoje, que a gente não tem, por a gente ter que dizer um não para eles no momento, porque não adiantava realmente prometer abrir... não adiantava levar um equipamento nosso, começar a trabalhar com o cliente, e aí chegar o mês de dezembro, ele me pedia o produto, eu falava, não tenho como te entregar, não tenho nada para entregar. Então, isso a gente sempre buscou, essa seriedade de não deixar faltar produtos.
você perguntou, vimos algumas marcas que deixaram de existir. Exatamente. É verdade. É relato de vários e vários clientes que não trabalhavam mais com o produto, o chopp, porque não foram atendidos bem ou porque em dezembro ficaram sem receber o produto. Então isso vai acumulando e ele vai acabando perdendo mercado por causa dessas atitudes, né? Eu acho que a atitude de comprometimento com o cliente e respeito, acho que acima de tudo, é o que mantém uma empresa no mercado, até mais do que a qualidade do produto. O produto é bom. O produto é bom e eu atendo mal, eu não vou vender o produto, indiferente dele ser bom. As pessoas vão insistir porque o produto é bom, vão vir comprar uma segunda vez e porque o produto é bom. Aí você atende mal. Aí a terceira vez o produto é bom, você atende mal. Ah, não, o outro produto não é tão bom, mas o atendimento lá é excelente. Eu vou lá com esse pessoal que me atende bem. Eu acho que é uma missão da empresa atender bem. Lógico, fazer um produto bom, mas atender bem o cliente. O cliente tem que estar satisfeito com o atendimento e o produto. Bom, gente, chega 2020, o mundo não esperava e se depara com a pandemia. A nossa região aqui, parte do norte de Santa Catarina, região sul do Paraná, grande parte do ano é frio, concordo? Nós estamos aí no inverno. Como que vocês trabalham como vocês estão trabalhando esse período difícil? Vem a pandemia, não tem como não admitir, é algo que afeta todos os segmentos produtivos e nós ainda somamos essa questão de que a nossa região, o inverno é bastante forte e isso, consequentemente, acaba caindo o consumo do produto de vocês. Sim, a nossa entre-safra já são os meses de maio, junho, julho e agosto. São os 4 meses mais fracos nossos do ano, sendo o ápice em junho ou julho, varia de um ano para o outro. E a pandemia veio para piorar. É que normalmente na época fria são as piores fases da pandemia, por estar frio, por as pessoas ficarem mais fechadas, ter menos circulação de ar, o risco de contaminação é maior, as doenças que já atacam no inverno vão continuar atacando. Então você tem um agravamento da pandemia e uma restrição maior da circulação, uma restrição maior da abertura dos pontos, que afetam na nossa venda. Como nós de início optamos pelo barril, a nossa venda ela é focada, é baseada na venda para festas e para restaurantes. Se você não tem um evento, não tem uma festa, não tem um restaurante aberto, você não vende. A pessoa não vai comprar um barril de 30 litros para tomar sozinha em casa. Até compram, mas não vai ser o suficiente não vai ter tanta gente assim com essa vontade. Mas o que a gente teve que fazer para conseguir sobreviver e conseguir mudar o rumo talvez até se não vender nada de fechar, o primeiro passo foi ver o que nós podemos vender. Nós temos hoje barril. O que nós não temos? Nós não temos garrafa, não temos um vasilhame que a pessoa possa levar para casa uma quantidade menor. Então optamos pelo que hoje é um nicho de mercado que está em expansão, que é o uso do growler, né? É uma garrafa que ela é voltada para o mundo cervejeiro, né? Ela é característica do mundo cervejeiro. Existem vários estilos de recipiente. Claro que para um trabalho fácil, a de PVC de plástico é o mais usado. E é o que a gente optou para trabalho agora. Até pela falta de vidro no mercado, a falta de garrafas no mercado é muito grande. A pandemia trouxe esse problema, né? A indústria, sim, em vários setores... Mas desde antes da pandemia já era uma dificuldade pelo crescimento das cervejarias artesanais e pelas grandes cervejarias começarem a ver esse mercado como mercado atrativo, pela aquisição que elas tiveram de outras cervejarias. Então elas começaram a usar muita garrafa que não era a garrafa normal, tradicional dela de uso. É um formato diferente e elas usaram essas garrafas também. Com esse uso, em final de 2018, houve uma falta grande de garrafa já no mercado. Teve empresas que não tinham onde colocar cerveja porque não tinham garrafa para comprar. Eu acho que também tem a ver essa questão de falta de vasilhame, no caso, né? Com a sazonalidade do produto cerveja. Você tem uma venda muito grande nos meses de verão, nos meses de final de ano, principalmente no mês de dezembro. É muito grande.
eu acredito que a proporção deva ser a mesma de pequenas empresas, que é o nosso caso, e grandes empresas. A gente pega o mês de dezembro aí, o dezembro do ano passado bateu mais que o dobro de muitos meses do ano. Nem comparando, não precisa nem usar os meses de junho e julho, que são de baixa venda, né? Usando os meses fortes. Você pega o mês de setembro, por exemplo, já é um mês mais quente, já tem ano passado a gente tinha um baixo número de casos da pandemia aqui, os bares estavam funcionando com os horários inteiros, né? E aí vai comparar com dezembro, que tinha o mesmo caso, você tem mais que o dobro de venda do que o mês próximo, quente já, e na demanda desse produto. E aí eu acho que as indústrias de vasilhame, elas estão estruturadas, porque elas têm que trabalhar o ano inteiro, então elas não montam uma grande estrutura para atender os meses fortes, que é o caso da cervejaria. Cervejarias, acho que 90% delas que se for visitar, elas têm capacidade de produção para atender os meses quentes. Uma capacidade montada em trabalhar 100% durante o ano inteiro, né? Sim. Escuta, e hoje, assim, na atualidade, qual é a área de abrangência da Estábulos? Nós atendemos hoje um raio de mais ou menos 100 quilômetros, só que ainda de uma forma muito precária. A gente atende Santa Catarina e Paraná. Isso. A gente atende ainda muito poucos pontos. A gente tem geralmente um ponto em cada cidade próxima. Nós temos ponto em São Mateus, temos ponto em Paula Freitas, temos ponto em Cruz Machado, mas nós não temos uma distribuição da nossa cerveja nesses lugares. Até por quê? Porque nós não tínhamos sobra de produto para fazer isso. Não adiantava, nós queremos abrir uma distribuição, é a mesma coisa que a gente não abria pontos, a gente também não abria distribuição por não ter o que vender a mais. Nossa produção era toda destinada já tinha um destino certo, você não tinha como ampliar isso. Né? Então, hoje os nossos pontos ainda estão nesse raio de 100 km, mas normalmente um ponto por cidade, algumas cidades sim, algumas cidades não, mas é mais ou menos por aí. Eu recentemente estive conhecendo as instalações da fábrica da Estábulos e eu fiquei impressionado. Confesso a vocês, amigos internautas, fiquei impressionado pela estrutura. E que é uma estrutura recente, estão aí há três anos no mercado. E eu pergunto para vocês assim, daqui para frente, quais são, claro, estamos ainda vivendo o período da pandemia, eu espero que muito em breve a gente possa ter uma vida normal ou nos adaptarmos a essa nova realidade mundial. Quais são os novos projetos em que vocês já estão idealizando, se preparando para essa realidade diferente dentro da nossa sociedade? Bom, a gente vem fortalecendo o produto que a gente começou a trabalhar por causa da pandemia, que são os growlers, né? A ideia é fortalecer bastante esse produto, aumentar... É quase que a pessoa... A ideia é que quase que seja a mesma que a pessoa tem com o nosso chopp nos restaurantes aqui da cidade. Hoje é difícil a pessoa entrar em um restaurante e não ter o nosso produto. São poucos os que não trabalham. A ideia é que a gente chegue nesse patamar com os growlers aqui nas duas cidades também, e aí expandir isso para cidades vizinhas, porque esse produto é mais tranquilo de se trabalhar, com uma logística mais longa, é mais fácil de atender, você não tem um equipamento que pode dar problema e tudo mais, né? É um produto que você entrega e o teu cliente que vai ter o refrigerador, é diferente do chopp que você tem que fornecer a chopeira e tudo mais. E uma outra linha de trabalho que a gente vai entrar agora, que a gente aumentou a estrutura da empresa, também é a produção para terceiros, para outras empresas que queiram fabricar cerveja, mas não queiram montar uma estrutura de fábrica, uma planta. Compram a matéria-prima de vocês, nesse sentido? Não necessariamente compram a matéria-prima, produzem com a gente, utilizam o nosso equipamento para produzir a cerveja. E esse mercado está em ascensão? É um novo comportamento, vamos dizer? Sim, a ideia de cervejaria cigana, como é chamada, cervejarias que produzem em plantas de terceiros, ela é uma coisa que já existe há algum tempo, né? Com o boom das cervejarias. Muitas pessoas tinham uma ideia de marca, uma ideia de produto, mas não tinham a condição de montar uma planta. Então foi uma coisa que vem num crescimento, né? Grande em cima disso. Né? Então é um objetivo nosso também. Né? A cervejaria Porto União, ela tem esse objetivo de atender esse cliente também. Né? Nós, com a ampliação, a gente está aberto
a essa... Mas isso vocês essa não nicho de acabam mercado. contribuindo para o aumento da concorrência? Poderíamos contribuir para o aumento da concorrência, mas se nós não fizermos, alguém vai fazer. Entendi. Alguém vai produzir. Então, nós estamos aí para atender esse público também. Né? As cervejarias que quiserem ser parceiras da Cervejaria Porto União, estamos de portas abertas para atendê-los. Eu acho que a questão do aumento da concorrência também é relativo, Muito né? relativo, né? Porque se a pessoa procura a gente porque não tem condição, não está disposta a fazer um investimento numa planta cervejeira, correr atrás das liberações e tudo mais, que eu vou dizer, acho que foi uma das coisas mais difíceis que a gente teve de começo, porque você passa praticamente um ano com a tua empresa montada, com o teu equipamento lá, sem poder vender, porque você depende das liberações, depende tudo por causa da burocracia. Tudo por causa da burocracia. Então a pessoa não está disposta a passar por isso. Ela vem produzir com a gente presta um bom trabalho para essa pessoa. Quem sabe no futuro, se a gente prestar um bom trabalho por muito tempo e essa pessoa conseguir resolver, não, eu não vou mais produzir com eles, acho que a gente até fica feliz por isso, porque a gente criou mais um filho, entre aspas, né? Porque você é uma pessoa que começou com a gente, cresceu e se emancipou, vamos dizer assim, né? Sim. Então, e aí vai estar no mercado com a gente, contribuiu com a gente também, da mesma forma que a gente contribui emprestando, alugando o nosso equipamento para essas pessoas contribuíram utilizando esse equipamento, que talvez teriam dias ociosos, e graças a essas pessoas que nos procurarem, não vão estar ociosos mais, né? Além do surgimento dessas novas marcas por meio do trabalho de vocês estão pensando já no futuro aí novos produtos? Sim, dentro da marca Estábulos, a gente já tem uma gama grande de produtos. Temos o objetivo de mais alguns produtos com a marca Estábulos também. Mas nós temos um objetivo de talvez trabalhar com produtos diferenciados do que a gente já trabalha. Tá? E esse produto talvez não casasse perfeitamente com a marca que a gente traz. Então nós temos um objetivo de lançar uma marca nova no mercado, que vai trazer produtos que já tem uma procura, que as pessoas já procuram com a gente, né? Mas nós não queremos vincular a marca Estábulos. É interessante, desculpe eu te cortar, mas assim, no mercado da erva mate, nos últimos anos, a erva mate não é só o chimarrão, ela pode ser usada em tantos e tantas possibilidades. Assim ocorre com a cerveja também, né? As essências, os produtos, os derivados que são usados e beneficiados tornam possibilidades infinitas de produção. Sim, você vê hoje já no mercado água lupulada, né? Você vê sorvete com cerveja. Né? Nós temos um parceiro aqui na cidade que trabalha, que produz um produto até com a nossa Stout, casou muito bem. Então, ao contrário, nós temos cervejas que usam mel, né, com a liberação que houve ano passado do uso de derivados animais na cerveja. Pôde produzir uma cerveja de mel, que até então ela era chamada de bebida mista, de cerveja com mel. Com mel. Agora, hoje, pode usar o mel na cerveja e dizer que é cerveja. Pela legislação, você não podia usar nem garrafas que fossem parecidas com garrafas de cerveja. Mais uma vez, a burocracia... Sim, e essa foi liberada. Né? Então, hoje a gente tem um produto muito legal, 2 produtos hoje com mel de abelha. Eu acho interessante frisar, é um produto que a gente está entrando no mercado também, né? A gente lançou como a Estábulos com o nome de Abelífera, que é uma cerveja da abelha, vamos por assim dizer. Hoje a gente trabalha com uma cerveja lager próxima de uma Pilsen com adição de mel, o mel comum, por assim dizer, né? O mel silvestre, e a gente trabalha com uma IPA com adição de mel de Bracatinga. E assim, o mel é um produto que nós temos aqui na nossa região, né? Então não fica difícil vocês adquirirem e poderem usar isso dentro da escala de produção, né? Exato, e a gente tem um parceiro bem importante nisso. Até quando a gente foi buscar essa linha de produtos, ele já tinha nos procurado para trabalharmos com uma cerveja com mel, e quando a gente foi conhecer mais o mel, por assim dizer, né, a gente descobriu que existem potencialidade que o mel... inúmeras variedades de mel, e aí quando
você já começa de visualizar qual cerveja vai encaixar com qual tipo de mel, não sei se é assim que se trata, né? Mas enfim, a gente já viaja, a gente já tem uma linha de cervejas inteira pensada aí com uma variedade diferente de mel. Então, quando essa linha de cervejas que a gente já tem for crescendo, não é só uma stout com mel, é uma stout com mel que se adapta mais com a stout, é um mel específico, né? Diferenciado. E esse trabalho de marca foi bem legal, assim, a parceria com as empresas, e é uma linha que praticamente ela está quase que se desvinculando já da Stalos, aí que a gente diz, né? Acaba surgindo de repente Isso, uma a outra escala, Belífera, um outro produto. a Belífera, ela praticamente ela está se desvinculando, ela está se separando da Stalos. Então essa é a nossa ideia. Nós temos uma terceira marca, já tem uma ideia Além do para mel, lançar. pode surgir um outro produto que também vocês possam... Sim. Aí esse daí é segredo, aí já começa a ser segredo, né? Não vou poder contar aí agora, já, não. Aí já fica pra frente. Essa é pra deixar essa é pra deixar uma curiosidade, deixar uma pulguinha atrás da orelha. Gente, nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro Pod Negócios, uma estreia muito acertada com a presença de vocês. Mas eu gostaria que, assim, que você deixasse uma mensagem, Ari, você como empresário, você, Marcelo, uma mensagem para quem quer empreender, para quem tem uma ideia, para quem tem um sonho, para quem tem um projeto, mas ainda não chegou, não estou falando só no sentido da cervejaria, mas que ainda não chegou no estágio, no patamar de vocês, de ver aquele sonho lá no passado, naquela hora que vocês estavam tomando cerveja lá, e ver hoje o produto, o filho do Ari, estar cada dia crescendo mais e mais. O que se poderia deixar para o nosso internauta, quem está acompanhando o nosso canal? Então, eu acho que as pessoas devem empreender, as pessoas que têm vontade, têm disposição. Claro que tem que ficar muito claro na mente de todo mundo que é muito trabalho, você não vai escutar o dono da loja, o dono da indústria falando, eu trabalhei muito para chegar aqui. É verdade, a gente trabalha muito para fazer o nosso filho crescer, né? E eu acho que o mais importante, até uma das coisas que a gente mais faz na empresa, é sentar, conversar, avaliar os problemas que possam surgir no decorrer do caminho, né? Para quando acontece, que nem aconteceu uma coisa inesperada, você não tá, talvez ter dado um passo maior do que a perna poderia dar, e aí por causa de um problema você cair e o teu sonho acabar, o teu filho morrer ali, né? Nessa brincadeira. Então, eu acho importante sentar, tomar uma cervejinha e começar a anotar todos os problemas que você pode ver que a tua empresa, o teu sonho, o teu objetivo pode ter. E pensar sempre pelo pior cenário. Eu vou abrir minha empresa e ela vai funcionar no pior cenário? É o que nós estamos vivendo hoje, né? Ela não vai funcionar no pior cenário. Então, talvez repensar o modelo dela, talvez repensar como fazer para que ela funcione no pior cenário. E no melhor cenário, ela possa nadar de braçada, né? Que foi o caso que a gente viveu ali 6 meses, eu acho que a gente teve de um cenário bom com a empresa, né? O começo, é natural que seja difícil. E a hora que a gente começou, que a gente estava apto para aproveitar, veio a pandemia. Então voltamos para o pior cenário. E estamos sobrevivendo nesse momento. Eu acho que isso sempre foi pensado. A gente sempre discutiu muito como que a gente vai fazer quando tiver um problema. Se tiver um problema. Então, eu acho que isso é importante. Senta no bar, senta no restaurante, senta em casa, toma uma cervejinha, conversa com o sócio, conversa com a esposa, se for o caso, e decide e coloca os problemas em pauta. Não só pensando nas coisas boas que virão. Coloca os problemas. Levanta todos os problemas e aí depois de tomar a cervejinha você vai botar a cabeça no travesseiro e a tua cabeça vai trabalhar como solucionar eles. Isso é muito importante. E se você sabe os problemas que você pode ter, quando eles acontecem, eles não te assustam. Porque você está preparado para eles. Né? Você não pensou só coisas boas, é ótimo. Você ter pensamentos positivos, se pensar que vai dar certo, é ótimo. Senão não funciona. Mas se você não souber o que pode dar errado, se você não está ciente do que o que pode dar errado mesmo, quando acontece, você cai. Então, esse foi o nosso pilar principal, era saber o que a gente estava fazendo, o passo que a gente podia dar,
como a gente podia dar e como podia fazer. Então, se tem alguma coisa que a gente pode falar para quem quer empreender, empreenda, mas calcule, pense, veja. Não é para desmotivar quem vai empreender. É só para... o caminho é esse. Quer empreender? Empreenda. É muito bom empreender. Mas não é fácil. muito trabalho. Muito não trabalho. É fácil. Bom, gente, você que esteve ligado aí na estreia do nosso Pod de Negócios, a proposta é essa, é trazer para vocês cases de sucesso, gente que sonhou, que idealizou, que planejou, que repensou e que correu atrás desse sonho e transformou em realidade. Eu espero encontrar você no próximo programa. Para isso, eu gostaria de pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê seu like, deixe os seus comentários, sugestões, enfim, de pauta. Estamos abertos, nós não somos o dono da verdade. E o que nós queremos é cada vez mais trazer assuntos interessantes para vocês. Essa é a proposta do Pod Negócios, essa é a proposta da Skill Mais Web TV. Então eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a você, Ari, por trazer um pouco da sua experiência como um jovem empresário de sucesso e que você tenha muitos e muitos sonhos e que continue com essa tua trajetória de dedicação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para várias pessoas que vão acompanhar o Pod Negócios e talvez motivar uma pessoa que está pensando uma ideia, alguma coisa que a gente falou aqui seja útil para essa pessoa. Isso me deixa muito satisfeito e a oportunidade que vocês nos deram e esperamos que para frente, daqui 1 ano, 2 anos, a gente retorne aqui para contar como é que a nossa empresa estará lá daqui 2 anos, que Deus queira que a nossa vida volte ao normal, que passe esses momentos sombrios que a gente está passando e que a gente possa trazer muitas coisas diferentes do que conversamos hoje, né? Se Deus quiser. Marcelo, da mesma forma, Marcelo, brigadão. Sei que a Estábulos é parceira aqui com a Skill sempre e muito bom ter você junto com a Ari na estreia desse nosso novo programa que é o Pod Negócios. Então, mais uma vez a gente também agradece a oportunidade e a gente vem parabenizar a Skill Mais por essa iniciativa. Né? O empreendedorismo é o que move o país, né? Seja na área que for. A característica do brasileiro é ser empreendedor, nem que seja para fazer uma quentinha em casa para vender. Tem muita gente fazendo isso. Que é o que, numa situação que nós estamos hoje, o que faz as pessoas sobreviverem é essa iniciativa de empreendedorismo. Então, é uma característica do brasileiro, ele tem essa vontade e vocês são de parabéns por ter essa iniciativa, esse foco de trabalhar com isso também. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Estrela Decorações, a Cíntia Ivanco, por ser parceira desse nosso programa e de outros programas também da Skill Mais Web TV. Você que quer decorar, você que quer decorar a sua casa, o seu escritório, visite a Estrela Decorações, que é o melhor lugar onde você vai encontrar tudo para decoração. E eu quero finalizar, amigo internauta, dizendo assim, muito obrigado ao José, que está aqui do meu lado, ao Júnior, são os 2 parceiros junto comigo aqui, criamos esse nosso sonho aí da Skill Mais Web TV. E esse nosso novo produto, esse nosso novo filho, o Pod Negócios, é um filho que nós já estamos cuidando com muito carinho, mas queremos que vocês também nos ajudem, sempre nos acompanhando. Então, viva o Pod Negócios, a Skill Mais e viva a Estábulos. Até o próximo programa, gente. Até lá.